Vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Pai Celestial, grandioso e onipotente Deus, do fundo do coração trazemos o nosso agradecimento, todo louvor e honra e glória a Ti e também ao Teu Filho Jesus. A alegria de poder novamente, Senhor, estar ante o Teu altar e poder também ouvir aquilo que o Espírito Santo tem reservado e preparado desde o céu para nós, para o nosso ouvido, Senhor, para a nossa preparação, para a nossa edificação. E Pai, muito obrigado por chegarmos até aqui e poder estar diante da Tua palavra novamente. E Pai, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, até mesmo para poder ouvir a Tua palavra, Senhor, porque muitos pensamentos, muitas coisas, muita preocupação vai querer desviar a atenção daquilo que inicia agora, a atenção da Tua palavra. Portanto, Pai, ajuda-nos que possamos nos desligar de tudo isso e aproveitar ao máximo aquilo que Tu queres, Senhor, falar com as nossas almas nesta manhã. Senhor, entregamos em Tuas mãos também as necessidades de cada um dos Teus filhos, para que Tu atenda, Senhor, segundo a Tua vontade, daquilo que será bom, edificante, principalmente para as nossas almas e também para a nossa vida de material, na nossa vida de fé, para a nossa carreira como ser humano. Precisamos da Tua ajuda, Senhor, seja no trabalho, na saúde, na alegria, no bem-estar da vida material. E isso vamos também clamar e pedir a Ti, Senhor. Mas agora é um momento, Senhor, que a nossa alma se alegra imensamente, porque este é o principal e o grandioso propósito o qual nós viemos fazer, Senhor, estar aqui ante a Tua palavra. Portanto, Pai, santifica as ferramentas que Tu utilizarás, que sejamos tão somente um bocal falante do Santo Espírito, para que através da potestade do Santo Espírito possamos novamente alcançar renovada esperança, alegria, amor, para continuarmos a nossa carreira de fé, Senhor. Senhor, olhe pelos mais necessitados, olhe pelos irmãos afastados, os que estão fracos e cansados, aqueles que talvez se deixaram se influenciar, se levar por uma ou outra situação, por um ou outro pensamento. Senhor, que Tu possa também ajudar a estes nossos irmãos. Deixamos tudo em Tuas mãos, Senhor, para que possamos viver uma hora de muita alegria, benção e paz. Para que tudo isso, Pai, venha ao nosso encontro, que são os frutos do Espírito Santo, o qual o Teu Filho Jesus, por graça, pôde deixar para nós, possamos desfrutar nesta hora. E assim, Senhor, deixamos tudo nas Tuas mãos, te pedimos a proteção dos Teus anjos, para que também a parte técnica da transmissão ocorra tudo bem. Ou pedimos tudo isso em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos 9 e 10, a palavra para nós nesta manhã que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Até aqui.
Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para esta hora de benção na casa do Senhor. Lembranças carinhosas também do apóstolo de distrito, apóstolo Bonaite, que está na parte técnica hoje, também de alguns servos que pediu que transmitisse carinhosas lembranças a todos. E eu pensava, depois de alguns meses, algum tempo sem ativar, amados irmãos, na palavra pastoral, e eu não pensava como que iniciar o serviço divino, e cheguei à conclusão de que deveria iniciar o serviço divino agradecendo muito a cada irmão, a cada irmã, pelas orações, por tudo aquilo que eu pude ter a alegria de sentir a força da oração de cada irmão, de cada irmã, nesse período. E é uma alegria, amados irmãos, então poder novamente estar entre vós. O amado diácono tocou esse hino, Viver Esperando a Cristo, né? E depois fala também, no final, quem vigiando está. Poderíamos ouvir esse hino e dizer amém, porque tem muito a ver com a palavra do serviço divino de hoje, né? Esse texto da Sagrada Escritura, que é a palavra de hoje, amados irmãos, foi um texto onde Paulo e Silas, que eram missionários do Evangelho de Jesus Cristo, eles podem ter muita alegria no trabalho que eles fizeram ali em Tessalônica, porque Paulo, depois que ele anunciava a ressurreição de Jesus nesse lugar, porque esse lugar, Tessalônica, era um lugar portuário, que ali se concentrava muitas pessoas de um poder aquisitivo, ricas, um grande número, e faziam parte ali também do Império Romano. E eles ficaram, na Sagrada Escritura, a gente percebe na leitura que eles ficaram contentes pelo sucesso que eles tiveram com a palavra. Porque eles perceberam que o mesmo sucesso que eles teve quando eles anunciavam o regresso de Jesus Cristo, né, a ressurreição, pregavam a ressurreição de Jesus Cristo para os judeus e para outros povos, eles perceberam que ali, entre os romanos, eles ficaram surpresos porque eles também receberam com alegria. E a palavra fala que Paulo teve sucesso naquele trabalho que eles fizeram ali, Paulo e Silas. Então, amados irmãos, a nossa fé como filhos de Deus apostólicos é baseada na ressurreição de Jesus Cristo. E até hoje isso não muda, porque qual é a maior
esperança nossa como filhos de Deus é o retorno de Jesus, é a base da nossa fé, é o retorno de Jesus. E aqui tem um ponto, amados irmãos, vários pontos da palavra de hoje, e faz nós trazer todo aquele acontecido que aconteceu com Paulo e Silas, a palavra, a pregação do apóstolo ali junto com Silas, tudo isso que eles viveram lá. E ali a palavra de hoje tem como título esperamos o regresso de Cristo com alegria. E poderíamos pensar, puxa vida, mas num tempo que estamos vivendo, um tempo difícil, e a palavra fala da alegria, como é isso? Ou talvez em outro serviço divino, ou mesmo nesse, poderíamos pensar, mas o cargo que está no altar, seja o apóstolo, o evangelista, ou qualquer outro portador de ministério, fala de alegria, porque talvez não sabe o que eu estou passando nesse momento da vida. A alegria, a verdadeira alegria, queridos irmãos, não é essa, a qual ela, por maior que seja, ela logo se desfaz. Mas aqui se fala da alegria da alma. E cabe a nós, amados irmãos, fazer uma pergunta para nós: como anda essa alegria, né? Porque, queridos irmãos, o ministério de apóstolo que o Paulo tinha, e que ele pregava, o qual ele pregava o retorno de Jesus, a ressurreição de Jesus Cristo, o mesmo ministério hoje de apóstolo também prega para nós isso. E a ressurreição de Jesus, queridos irmãos, deveria de jamais ser sufocada por qualquer outra coisa. Claro que passamos por uma outra situação, uma outra preocupação, isso não é exclusivo nosso, dos filhos de Deus, apostólico. Todo ser humano, independente de qual seja o segmento de cada ser humano, passa por essa situação. Isto é algo do ser humano. Mas aqui fala, queridos irmãos, da alegria, porque nós hoje temos a graça de ter diante de nós o mesmo ministério de apóstolo que o Paulo tinha hoje em nossa igreja. A nossa fé tem esse mesmo ministério que hoje revela, porque a base de cada serviço divino, a base do nosso caminhar, a base da nossa fé é o retorno de Jesus Cristo, é a ressurreição de Jesus. E hoje nós vivemos, amados irmãos, os apóstolos de Cristo na atualidade hoje anunciam e faz nós lembrarmos desta alegria, desse entusiasmo, para que essas outras coisas que porventura venha nos preocupar de tal forma de que tudo isso fique quer ser maior, quer sufocar aquilo que nós temos de mais importante, que são todas essa situação. Jesus, queridos irmãos, ele nos chama a permanecer, né? A permanecer, e como falou a letra deste hino, permanecer vigilantes e prontos. Permanecer vigilantes. Não é fácil, queridos irmãos. A vida de um vigilante, em sua função, ele tem que ficar atento a todo momento. E isso cansa. Isso desgasta. E ele tem que buscar renovar das forças para continuar o seu trabalho.
Não é aquele exemplo que nós ouvimos muitas vezes, né, daquele vigilante que, para agradar o seu chefe, o seu patrão, ele chegou de manhã, ele, para fazer uma média, né, com o seu chefe, ele dizia: puxa vida, eu tive um sonho com o senhor esta noite e não foi muito bom. O seu chefe não quis nem saber o resto do sonho, mandou ele embora porque ele não estava cumprindo o papel dele de vigiar. E como é que ele sonhou? Porque sinal que ele estava dormindo, não estava vigiando. Apenas para ilustrar, queridos irmãos, o papel do vigilante, o qual hoje, como filhos de Deus, temos que estar vigilante. Não podemos vacilar, não podemos dormir no ponto. E quantas coisas, amados irmãos, quer fazer com que nós ficamos nessa situação da sonolência, do cansaço, e isso traz, né, a sonolência, o cansaço é perigoso, porque pode causar acidente, pode fazer uma série de coisas. No sentido espiritual, pode acontecer de nós sentarmos à beira do caminho ou ficar desgastados. E como que nós podemos perceber isso, amados irmãos? Tem um sinal para tudo isso. O Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos mostra. Somos filhos de Deus, recebemos parte da filiação divina para nós, e ele nos alerta quando estamos caminhando para essa situação. E o vigilante, ele tem que, depois de passar a noite inteira acordado, ele tem que repousar, ele tem que dormir. E onde que é que acontece isso com a nossa alma no sentido espiritual, amados irmãos? É diante da palavra, é poder estar na igreja, ouvindo a palavra, é poder estar em comunhão. E fala aqui, permanecer prontos e vigilantes. E permanecer prontos, amados irmãos, em Tessalonicenses, um capítulo antes, no 4, no versículo 13 até o 18, eu gostaria de ler, porque aqui fala, um capítulo maravilhoso de testemunhar a nossa fé, amados irmãos, porque aqui fala da ressurreição de Jesus, dos mortos, o qual às vezes no passado tínhamos ainda, não sei se hoje, creio, acredito que não, que tínhamos algum receio, alguma dúvida com relação à ajuda e aos falecidos, aos mortos, no sentido de que Jesus Cristo ressuscitou. E aqui explica muito bem. Então fala: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, amados irmãos, aqui está aquilo que Paulo e Silas pregou para os irmãos ali, para a igreja de Tessalônica, o qual ele fala que ali teve sucesso. E continua assim, amados irmãos, continua hoje essa espera nossa com alegria, amados irmãos. E, claro, seria muito importante cada um de nós, algumas vezes, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do tempo, fazer essa pergunta para nós:
eu estou aguardando eu estou esperando com alegria, e essa alegria, amados irmãos, ela vem, porque algum irmão poderia perguntar: puxa, mas como que eu posso ter essa alegria? Eu não estou tendo essa alegria. Pode acontecer, amados. O serviço divino nosso, a gente percebe que muitas vezes nós começamos o serviço divino. Amados irmãos, é uma alegria, né? Encontrar os irmãos e estar diante da palavra. E às vezes nós percebemos que o irmão não está com um semblante de alegria, e que talvez ele teve um problema grandioso durante a semana, mas mesmo assim veio para a alegria, para a igreja, para retornar ter essa alegria. Isso é maravilhoso, amados irmãos, porque quando se fala da alegria aqui, isso não é uma cobrança que vem do altar dizendo que nós temos que ter alegria. Não, porque, como disse no início do serviço divino, muitas vezes nós viemos sobrecarregados para a igreja, e está certo, porque aqui é o lugar onde nós descansamos, onde nós podemos, como exemplo do vigilante que tem que repousar, aqui é o nosso repouso. Na casa do Senhor, na palavra de Deus, nós encontramos descanso para as nossas almas. Aqui é o lugar onde se renova a alegria, a esperança, né? Talvez quando voltarmos para casa, depois do serviço divino, as coisas continuam, mas nós vamos ter outra visão, outra maneira de enxergar o problema, a situação, devido à força que nós recebemos na palavra de Deus. Foi essa visão que o apóstolo Paulo teve quando ele pôde ver o sucesso que ele teve quando anunciava a ressurreição de Cristo. E é aquilo porque ele encontrou uma situação lá também, amados irmãos, que certamente as coisas não estavam bem, porque ele percebeu a diferença depois que anunciava a ressurreição de Jesus. E quantas vezes, amados irmãos, nós também, numa visita à família, as coisas não estão bem. O que vamos fazer? Ficar pelos cantos se lamentando, reclamando? Não resolve. Vamos correr para o pastor, para os nossos servos, o apóstolo, para o diácono. Me ajuda, né? Nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo, na palavra de hoje, deixa bem claro, queridos irmãos, que ele deixou claro: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, até que eu volte. Ele deixou isso, e isso está conosco. Então, quando as coisas não vão bem, o que vamos fazer, amado? Desistir? Foi orado agora há pouco, amado Pai, aqueles que estão tristes, cansados, que possam inverter essa situação. E quando precisamos de ajuda, temos que buscar esta ajuda, amados. E como filhos de Deus, espiritualmente, nós temos essa ajuda, né? Começa pela oração, e depois também podemos contar com esta ajuda aos nossos portadores de ministério, que é um presente de Deus, os apóstolos e seus enviados. Amados, quando me preparava para o serviço divino, algo que me fez eu voltar ao tempo, quando eu conheci a igreja, o ministério de apóstolo anunciado no altar. Os irmãos falavam dos apóstolos, aquela alegria de falar do ministério de apóstolo. Isso também, algumas vezes podemos perguntar, porque é o testemunho, amados irmãos, da nossa igreja, conduzida pelo ministério de apóstolo, e também muitas vezes
como está esse testemunhar, né, sobre o ministério de apóstolo. Uma vez, um cargo cargo maravilhoso que tivemos, já está na eternidade, mas alguém que chegava para reclamar com ele, com tristeza, porque geralmente quando a gente reclama de alguma coisa, estamos tristes, estamos aborrecidos com alguma coisa. E esse cargo, ele sempre falava: você quer voltar a ter alegria, trabalha para Deus. Os cargos mais antigos aqui vão lembrar disso. Trabalha para Deus. O que é para trabalhar para Deus? É testemunhar a igreja, né, do ministério de apóstolo. E vamos ter essa alegria, amados irmãos, com certeza. Podemos fazer essa prova de que a alegria retorna. Então, queridos irmãos, a palavra de hoje faz a gente ter esta alegria pelo sacramento, viver o sacramento deixado por Senhor Jesus Cristo, viver a sua palavra. Estes são os símbolos da nossa preparação, porque a parte do serviço divino fala estar preparado. Preparado, o que significa? É estar na fieldade, participar do sacramento, participar da palavra. Isso é permanecer preparado. Mas apóstolo, mas eu ainda tenho essa ou aquela debilidade. Essa e aquela debilidade, queridos irmãos, ela vai sair quando encontrarmos com Jesus Cristo no salão das bodas do Cordeiro, e ali vamos receber o último perdão dos pecados e a Santa Ceia. Assim será, queridos irmãos, aos filhos de Deus. Amém. Para nossa alegria está o evangelista entre nós. Por favor, que ocupe o altar. Diácono pequenino, por favor. Bom dia mais uma vez, amados irmãos, amadas irmãs. Palavra que nos dá o nosso amado apóstolo maior também. E antes de iniciar, gostaria só de fazer um comentário. Para aqueles que não sabem o motivo do agradecimento do amado apóstolo no início e as suas lágrimas, foi que ele, há 3 meses atrás, ele teve um acidente e quebrou a sua perna em 5 lugares. Então ele estava agradecendo pelas orações dos irmãos que fizeram, e isso realmente lhes trouxe as emoções. Sei que muitos não estão sabendo disso. Voltando para a palavra, amados irmãos, amadas irmãs, gostaria de chamar a atenção a uma observação que, junto com o amado apóstolo, fazíamos na sacristia. No início da palavra, ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, mas sim para a salvação. Na preparação do serviço divino dessa palavra também eu lia, e eu vou ler também para vocês em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29 e 30, tem uma palavra que diz assim, amados irmãos: Romanos no capítulo 8, versículo 29 e 30. Vou ler no 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Amados irmãos e amadas irmãs, a diferença desta palavra, ela diz que do destinar e do predestinar. Nesta mensagem diz e nos mostra que Deus, antes, muito antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos predestinado, já tinha, amados irmãos, o conhecimento de que nós, através da fé, aceitaríamos o chamado que Ele fez para podermos viver na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, amadas irmãs, é importante, é interessante quando nós podemos entender. Deus não nos destinou ou predestinou para podermos, nos designou para podermos receber a sua ira. O que é esta ira? A ira do julgamento, mas sim para a salvação que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta outra observação que fez também o amado apóstolo, de que primeiro os que dormem serão ressuscitados, ou os que partiram serão ressuscitados. Depois, aqueles que vivem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo será arrebatado para com o Senhor Jesus. Não esqueçam, amados irmãos, desta palavra. Deus, Ele nos predestinou muito antes da formação do mundo. Deus, muito antes de nós conhecermos algo sobre Deus, Ele já tinha nos escolhido e nos predestinado. Então, que fique claro para nós, amados irmãos, nós só perderemos esta salvação se nós perdermos a fé. Nós só perderemos esta comunhão eterna com Deus se nós não praticarmos a fé. E a fé naquilo que o nosso Senhor deixou nestas palavras para os seus discípulos, que os seus discípulos deixaram para aqueles que o puderam seguir, e nós, que graças a este entendimento, a esta fé, ainda aceitamos e vivemos esse chamado que o Senhor fez para cada um de nós. Somos predestinados, amados. Nada nos afasta do amor de Deus, mas nós podemos afastar-nos do amor que Deus tem por nós. Então, amados irmãos, que nós possamos viver sempre com alegria, a alegria que foi colocada e manifestada pelo amado apóstolo, a alegria em saber que somos co-herdeiros de nosso Senhor Jesus Cristo, que se estivermos dormindo ou se estivermos acordados, que possamos vigiar, para que no dia que o Senhor vier, possamos realmente estarmos com Ele por essa eternidade. Amém. Amados, tem uma passagem na Sagrada Escritura no livro de Atos, no capítulo 11, versículo 1, que ali fala, quando o evangelista ativava, me fez eu lembrar de que pode acontecer conosco, amados irmãos, de a gente... Nós temos a fé, nós cremos que Jesus esteve sobre essa terra, foi crucificado, depois ressuscitou. Nós cremos em tudo isso que aconteceu. Lemos na Sagrada Escritura, é lembrado pela palavra. E tem uma outra parte, porque lá nesse livro de Atos, ali fala, este mesmo Jesus que os anjos falando para os apóstolos, esse mesmo Jesus que você viu subindo, descerá, né, e voltará para levar vocês. Como que está também, amados irmãos, essa esperança, né? Porque não podemos também reconhecer tudo isso, porque eles viram tudo aquilo que aconteceu com Jesus, levado pelos anjos, e os anjos mesmo alertavam eles, avisavam ele, esse mesmo que você viu subir, vai voltar e levar. Então, amados, certamente os apóstolos, os discípulos do Senhor mudaram por completo aquela tristeza, aquela angústia, aquela situação que eles estavam
vivendo com aquilo que os anjos anunciavam a eles. E hoje nós podemos viver isso, amados irmãos, quando é anunciada a ressurreição de Jesus Cristo para nós nos dias de hoje, que ele vai voltar, como foi anunciado pelos anjos aos discípulos. E isso reverte, muda por completo, muitas vezes, aquilo que nós, a maneira ou aquilo que nós estamos vivendo, que quer tirar esta alegria, quer tirar essa paz, quer tirar essa esperança. Isso muda. E a palavra, a potestade da palavra revelada pelo Espírito Santo através do ministério de apóstolo, amados irmãos, ela nos promove isso. Mas tem uma outra parte que cabe a nós fazer, né? Porque aqui fala estar preparados. O pastor, muitas vezes nós ouvimos do altar que chegamos um pouquinho antes do serviço divino e oramos a Deus: Pai, por favor, que a tua palavra mexa comigo, muda. Essa é a parte, queridos irmãos, que cabe a nós fazer. Não só quando estamos na igreja, mas no nosso dia a dia, nos momentos difíceis. Senhor, me ajuda, que aquilo que se faz necessário para mim ter alegria, eu ter os frutos do Espírito Santo na minha vida, possa mudar. Mas nós também temos que fazer a nossa parte de encontro a isso. Amém. Amados irmãos, também agora chega um momento muito maravilhoso da nossa fé, que é a alegria de poder receber o perdão dos pecados e com isso, enquanto ouvimos o hino, poder refletir tudo aquilo que colocar na mão de Deus, as nossas falhas e fraquezas. Vamos nos levantar e orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados são perdoados, e a sua paz esteja convosco para sempre. Amém. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que pudemos ter recebido de Ti, Senhor, o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, e isso deu novas forças, Senhor, para prosseguirmos. Pai, ajuda-nos a chegar até o dia da glória
Para isso, Pai, que os teus anjos sirva e dê o amparo necessário para todos os teus filhos, os que estão expostos, Senhor, ao trabalho que requer um certo cuidado da saúde, irmãos que trabalham em áreas de risco. Pai, ajude a todos, ajude os irmãos desempregados que possam ter as portas abertas do novo trabalho, os irmãos que estão se recuperando da saúde, os que já se recuperaram, os que ainda vão passar pelas mãos dos médicos, tudo fica nas tuas mãos, Senhor. Pai, agora te pedimos também, pelo mundo do além, que nada falte aos nossos amados ali, pelo serviço divino de hoje também lembramos de que o teu Filho Jesus também se sacrificou por eles e que eles também possam aproveitar este grandioso amor do teu Filho Jesus. Pai, não permaneceremos aqui, acompanha-nos de volta para os nossos lares, que tu possas abençoar a todo o teu povo, aos teus servos, desde o apóstolo maior ao menor servo na tua casa, e assim, Pai, também, com muita alegria e reconhecimento, os teus filhos têm trazido as oferendas como um sinal de ajuda, sinal de bênção, sinal de agradecimento, de reconhecimento. Pai, abençoa estas oferendas e também as mãos de quem tem trazido, e que os teus filhos possam ter a alegria de perceber que na oferenda está a bênção. Tudo demais fica nas tuas mãos, Senhor, conceda-nos mais do que sabemos rogar e pedir em palavra, ou pedimos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consoladora união com o Santo Espírito esteja e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Poder estar entre vós até o próximo encontro, quando Deus permitir. Até sempre.